Olá a todos e eu sou o Ricardo Azevedo e isto é a minha casa digital. Muita gente tem-me pedido para fazer review deste aquecedor que eu partilhei nas redes sociais. E se não segues as redes sociais da minha casa digital, deixo-te aí os links para que possas entrar no nosso grupo do Facebook, na nossa página do Facebook e também no nosso Instagram, onde eu vou partilhando algumas coisas que tu podes sempre encontrar e ver quais são as novidades que estão a chegar à loja e estão a chegar também aqui à minha casa para eu poder fazer a análise e testar e implementar cá em casa. Mas posto isto, está um frio enorme, toda a gente anda à procura de aquecedores e de facto eles estão esgotados em muito lado. E este será o modelo inteligente que nós temos à venda na loja e é sem dúvida um modelo interessante porque é um modelo de ventilador que suporta entre 1200 watts e 2000 watts, ou seja, ele tem duas formas de funcionamento em que num consome mais energia, no outro consome menos, mas também, lá está, entrega muito mais calor quando está em 2000 watts. A malta tem-me perguntado para que tamanho de divisões é que é recomendado este equipamento e eu diria que cerca de 20 metros quadrados no limite, porque segundo percebi há uma métrica que é considerada de 100 watts por metro quadrado, portanto seria aproximadamente de 20 metros quadrados para os 2000 watts, é mais ou menos isso. Portanto, fica aqui a dica, isto não está no papel, mas eu diria que ele aquece rapidamente um quarto, uma divisão mediana, aquece rapidamente. Quando falamos de uma sala muito grande, é óbvio que não vai aquecer porque estamos a falar de um equipamento que tem esta dimensão e não há milagres, não é? Falando aqui da parte que mais me interessa e que faz toda a diferença face a todos os aquecedores que eu já tive, antigamente eu partilhava no blog da minha casa digital umas cenas que era, eu colocava uma tomada inteligente ligada ao meu radiador a óleo, ainda há um ano atrás na casa do Porto, e eu colocava uma lâmpada inteligente, uma tomada inteligente de 16 amperes, ligava lá e tinha um aquecedor inteligente na minha casa, ou seja, eu tinha um sensor de temperatura, com esse sensor de temperatura, quando atingia, sei lá, os 20 graus, os 22 graus, ele desligava e quando atingisse, sei lá, os 18, ele voltava a ligar. E era assim que eu fazia as configurações na minha casa. Agora, nesta casa aqui, felizmente tudo mudou, temos aquecimento central, eu tenho mantido o aquecimento central ligado durante os 20 graus durante o dia, estamos em home office, portanto, durante o dia fica sempre nos 20 graus, à noite também, e de vez em quando a caldeira liga, quando é preciso repor a temperatura, e depois desliga. Mas como não se abrem portas nem janelas, a temperatura vai se mantendo nos 20 graus e a casa está agradável. Mas há uma divisão que é a mais chata cá de casa, que é o meu quarto. Ou seja, o meu quarto fica na ponta da casa e foi mal colocado um radiador do aquecimento central. Porquê? Porque está bem atrás da porta e em frente ao closet, ou seja, tem o corredor do closet, só depois é que tem o quarto. E o quarto acaba por ficar ali nos 17 graus, que é uma temperatura muito desagradável. Ele acaba por nunca conseguir aquecer o radiador do aquecimento, e então eu tenho que compensar com este brinquedo aqui. Ou seja, um bocadinho antes de dormir, configuro a hora e digo assim, ok, vais ligar, e quando chega ao quarto a temperatura está 5 estrelas. Mas vamos falar um bocado das características deste equipamento. Este aquecedor é um aquecedor inteligente, ou seja, ele permite que eu consiga, através da aplicação Tuya, ou no caso a Nedis, que é a marca de onde ele vem, permite-nos configurar horas de ligar, de que forma vamos ligar, a que temperatura vamos ligar, e isso é por si só uma coisa bastante interessante face a um aquecedor normal, que nós temos que ir lá e carregar. Outro ponto bem importante é que ele tem um sensor de temperatura incorporado, ou seja, nós conseguimos definir regras de, por exemplo, está a 17 graus, eu quero manter a casa nos 20, então quando ele estiver abaixo dos 20 eu vou poder ligar automaticamente o aquecedor dentro daquele horário que eu quiser definir. Então estas regras todas são facilmente parametrizáveis na aplicação e nós conseguimos dizer que temperatura é que queremos, se queremos que ele vá nos 1200 ou nos 2000 watts, que é aquecer mais rápido ou mais lento, e acima de tudo podemos ainda também fazer uma coisa interessante, que é pô-lo a girar para um lado e para o outro. Mas melhor do que falar é vê-lo em funcionamento, por isso eu vou partilhar aqui a aplicação deste lado e vou-vos mostrar aqui como é que ele funciona. Só para demonstrar aqui o painel de cima, nós temos aqui o painel que faz o controle direto
do equipamento, portanto ele liga-se por Wi-Fi. Neste momento aqui na sala estão 21 graus, tenho aqui o botão para ligar, temos aqui a energia se vai ficar nos 1200 ou nos 2000 watts, temos um timer, que é o tempo que ele vai ser configurado para desligar, se queremos que ele gire, se ele oscile para um lado ou para o outro, e mais ou menos temperatura. Portanto, é assim que ele pode ser comandado normalmente por aqui, não tem necessariamente que usar a aplicação, mas é uma forma interessante também para as pessoas que são mais info-excluídas conseguirem perfeitamente utilizar o aquecedor de uma forma normal. E pois é, já temos aqui então a aplicação do Tuya, em que eu vou aceder aqui à parte do aquecedor, que eu chamo-lhe aquecedor. Ele curiosamente está na divisão sala, não teria obrigatoriamente que estar, eu posso mudar de divisão para divisão. E neste momento o que dá para perceber é, eu tenho que o ligar e ao ligar aqui o som vai começar a ventilar. Portanto, se eu ligar aqui as funções que eu tenho e ele diz que a temperatura corrente está nos 22 graus, lá em cima no ecrã deve dizer 22 graus e ele está a dizer para manter nos 30. Eu vou baixar a temperatura aqui, pronto. Ele neste momento está a fazer o aquecimento em modo económico. Aqui dá para perceber na parte de baixo aqui do telefone que temos Heating Low. Eu posso aumentar a energia para passar para os 2000 watts, que é o High. Ou seja, ele vai aumentar a intensidade da forma com que faz calor e isto faz com que eu consiga ter aqui uma divisão aquecida mais rapidamente. Depois posso ativar aqui a oscilação, em que ele vai oscilar para um lado ou para o outro. Então ele começa a girar para um lado ou para o outro, que eu vou ficar mais quentinho agora, e vai permitir que ele espalhe, que aqueça rapidamente a divisão. Depois posso fazer aqui agendamentos, em que nos agendamentos, olha só um bocadinho, eu posso definir quando é que eu quero que ele ligue, quando é que eu quero que ele desligue, a que temperatura é que eu quero que ele ligue. E isso por si só é uma coisa bem interessante. Porquê? Porque podemos definir exatamente que, sei lá, queremos pôr isto no escritório ou no escritório às 9, portanto eu quero que ele às 8h30 ligue para aquecer rapidamente a divisão do escritório para poder trabalhar em casa com algum conforto adicional. Pronto, isto é a forma. Nós conseguimos então ajustar a temperatura, conseguimos definir então também aqui, carregando em Countdown, o número de horas que queremos que ele desligue, que ele fique ligado, se queremos 1 hora, 2 horas ou por aí fora. Se quisermos menos que 1 hora, podemos definir um agendamento para ele se desligar àquela hora e ele vai se desligar. Também podemos controlar por Alexa e Google Home. A Alexa já se mexeu ali. Podemos controlá-lo por Alexa ou por Google Home. No caso, é só dar indicações para ligar ou desligar e ele vai ligar ou vai desligar. Alexa, desliga aquecedor. Ele já fez o off e ele fica durante 30 segundos no modo para desligar e entretanto vai-se desligar completamente, ou seja, ele fica aqui no modo em que termina aqui e mais 30 segundos e ele para. Outra das grandes vantagens de ter um aquecedor inteligente é que nós podemos definir mais regras ainda. Fora podemos utilizar todas e o facto de ser Tuya tem aqui uma grande vantagem, porque já desligou. O facto de nós termos os sensores da casa, nós tivemos um sensor na casa específico, nós podemos levá-lo para onde nós quisermos e dizer, ok, se atingir esta temperatura, tu vais desligar automaticamente. Mas, no caso, nem é preciso ter sensores na casa. Porquê? Porque ele tem um sensor incorporado em que nós podemos criar regras. Então eu vou ligá-lo para vos mostrar aí desse lado como é que se configura, por exemplo, uma regra neste equipamento. Portanto, vamos aqui à parte inteligente, adicionamos um smart e dizemos quando o status do dispositivo muda, porque há muita gente que me pergunta isto, então eu prefiro explicar desse lado. No caso é o aquecedor, então temos aqui uma série de opções, ok? O que é que vai mudar? No caso, vamos escolher a temperatura corrente, que é o que nós queremos. Portanto, se a temperatura em cima se a temperatura corrente é menor que, sei lá, 18 graus ou 19 graus, então vamos criar aqui um inteligente. Então vamos executar um dispositivo aquecedor em que vamos ligá-lo, guardamos, com uma temperatura,
sei lá, de 22 graus, com a oscilação ligada, e vamos ligá-lo durante 1 hora. E vamos pôr no modo de aquecimento lento. Então, damos o OK e temos aqui uma regra criada. A grande vantagem é que podemos fazê-lo pelo dia todo ou não. Aqui diz exatamente onde é que eu moro, Matosinhos, o dia todo. Eu digo, não, quero que seja só das 18 horas, porque é o final do dia que a temperatura baixa mais, quando é que a malta está em casa, se bem que agora muita gente está em casa em home office, até, sei lá, até à meia-noite. Então vou confirmar. E vai repetir em que dias? Todos os dias, porque a malta está em casa. Damos próximo e podemos dar um nome também aqui à nossa regra. Essa regra, o que é que vai fazer? Vai fazer com que eu diga ligar aquecedor, e vou pôr aqui o sinal de inferior quando estiver menos de 18 graus. E entre as 18 e as 24. Pronto. Eu sei exatamente que tenho aqui uma regra criada, vou guardar a regra e digo que quero começar a usar. Porquê? Porque entre as 18 e as 24 horas, a Alexa já notificou aqui que já tenho aqui mais uma função que pode executar diretamente através de uma nova cena. Agora só um bocadinho. Pronto. E já temos aqui uma automação. Se formos diretamente agora aqui ao aquecedor e formos ver aqui as cenas, já está ali uma automação que podemos ativar rapidamente no equipamento ou desativar. Isto permite também agir com sensores de movimento, sensores de temperatura externos, permite-nos fazer um monte de coisas. Por exemplo, se detectares movimento naquelas horas, naquela divisão, e a temperatura for inferior a X, vais ligar. Se não, não vais ligar. E isso é, por si só, uma vantagem muito grande para quem quer automatizar ao máximo uma casa inteligente. Posto isto, eu acho que já bati os pontos principais sobre este equipamento. É um equipamento interessante, com um preço interessante. Neste momento estamos aí com uma campanha que, se meteres o código AMCD, tu vais ter uma atenção no preço. Portanto, coloca aí na saída na loja, vais ter uma atenção na loja da Minha Casa Digital, uma atençãozinha no preço. E também os portos grátis são acima de 50 euros, portanto este produto custa mais de 50 euros, portanto será o envio grátis para a tua casa, tipicamente quando temos estoque no dia útil seguinte, ok? Portanto, já sabem, fica aqui mais uma partilha, a partilha de um produto, a partilha de uma coisa que é da nossa loja. Portanto, agora temos focado bastante os artigos da nossa loja. Eu acho que a maioria da malta gosta disso porque, lá está, não tem que ser só necessariamente coisas que vêm da China, mas sim coisas que já estamos mais focados e coisas que nós podemos entregar rapidamente. Portanto, meus amigos, obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.